Bom, pessoal, prosseguindo o nosso estudo sobre a norma penal, nós vamos agora iniciar o estudo a respeito da interpretação da norma penal ou a interpretação em matéria penal. Muitos de vocês já devem ter lido alguma coisa a respeito em algum outro livro das outras cadeiras que vocês estão fazendo sobre os métodos de interpretação. E aí vem o método histórico, teleológico, lógico, lógico-racional, dedutivo, enfim, vários métodos estabelecidos ou pré-estabelecidos para interpretar uma lei. Esses métodos todos eles dão respostas parciais ao problema que vocês estão enfrentando. E o que eu quero que vocês atentem quando vocês estiverem lendo e estudando direito penal é uma questão muito simples, pessoal. Princípio da legalidade. O limite de toda interpretação está no princípio da legalidade. Vocês não podem dizer mais do que está descrito na lei e também não devem dizer menos do que está descrito na lei. Ok, pessoal? Então, a palavra-chave, quando vocês estiverem falando de interpretação em matéria penal, é o princípio da legalidade. Porque é ele quem vai nortear os limites daquilo que vocês poderão dizer ou deverão obrigatoriamente dizer daquilo que está tratado numa determinada lei incriminadora. Ok, pessoal? Volto a referir para vocês aquilo que eu havia falado sobre as fontes mediatas ou fontes secundárias da norma penal. Os costumes, pessoal, além de servirem de impulsão ao legislador para olhar para a sociedade e atualizar a legislação, criminalizando ou mesmo descriminalizando outras leis, muitas vezes o costume vai orientar o intérprete no sentido daquilo que ele deve buscar entender daquilo que está sendo descrito na legislação. Ok, pessoal? Bom, sobre o ponto da interpretação, superada essa parte inicial, o que realmente interessa para o direito penal é entender o que é o processo de analogia e as vedações que decorrem da analogia. Se vocês recordam na aula sobre princípios em direito penal, nós vimos que o princípio da legalidade traz como uma das suas consequências a vedação da analogia. Ou seja, eu não posso pegar comportamentos semelhantes e dizer que são aqueles descritos na lei. Isso é vedado. Por força do quê? Por força do princípio da legalidade. Eu não posso, no momento em que eu venho aplicar uma lei penal, distorcer os limites dessa lei para fazer ela incidir sobre fatos que não estão descritos originalmente na lei. Portanto, não pode o intérprete distorcer os limites dessa lei para estender, para alargar os limites para fazer ele incidir sobre outra situação não descrita pelo legislador. Lembre-se, quem cria a lei em matéria penal é o legislador. O juiz ele não cria normas para além dos limites daquilo que vem estabelecido dentro do tipo penal. Ok? Então vejam, a analogia e o primeiro ponto que vocês precisam ter claro é a ideia de que no direito penal é vedada, taxativamente vedada, a chamada analogia in malam parte, ou seja, não é possível criar o processo de analogia criando lei onde não estava originalmente prevista pelo legislador. Beleza? Por força, e o fundamento que eu quero que vocês guardem sempre é o princípio da legalidade. Contudo, existe a exceção que é a chamada analogia in bonum parte, que é a chamada analogia em benefício. Só que vejam, esse termo benefício ele nos causa um certo incômodo. Nós não estamos fazendo nenhum favor, nós não estamos fazendo nenhuma benesse ao acusado ao realizarmos uma analogia em bonum parte. A analogia em bonum parte aqui, pessoal, é simplesmente a ideia de que, por ser uma norma penal subsidiária, fragmentária, última ratio do Estado, nós não devemos utilizar ela quando for possível, interpretando o caso, deixar de aplicar ela. Não sei se eu me fiz entender muito bem, pessoal, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu não posso, quando eu for interpretar, dizer algo que a lei não quis. Mas no momento em que eu vou interpretar, para beneficiar, eu posso restringir um tipo penal incriminador para fazer com que ele deixe de incidir em situações que são particularmente pouco graves ou que particularmente poderiam ser utilizados outros ramos do direito de forma mais adequada. Um exemplo que eu trago para vocês é a situação envolvendo uma discussão que o Supremo Tribunal Federal trouxe, já fez, e que eu havia referido antes, pessoal.
na questão envolvendo a interrupção de gestação decorrente de feto anencefalo. Vejam, o STF faz uma interpretação restritiva, em algum modo faz uma analogia em boa parte para dizer que o tipo penal de aborto não poderá incidir sobre essa situação. Então vejam, pessoal, nestes casos nós devemos ficar atentos às situações em que o intérprete restringe a incidência da lei para que ela somente venha incidir em situações realmente graves e delicadas. Certo, pessoal? Então, de forma bastante simples. Primeira situação, o que é analogia? Analogia é quando eu crio lei aonde não estava previsto. Ou seja, a lei diz X, porém eu tenho X linha. X linha não é X. Portanto, eu realizo o processo de analogia estendendo aquela ideia de definição de X para aquilo que é definido como X linha. Talvez explicando assim, pessoal, fique um pouco complicado, mas eu quero que vocês peguem o texto do Regis Prado e peguem o texto principalmente do professor Nilo Batista, que nós vimos na semana passada, sobre o princípio da legalidade e a vedação da analogia, porque ele já traz esse desdobramento lá nos princípios. Metodologicamente, eu desdobro isso em dois momentos para não sobrecarregar aquela parte inicial e deixar muito tempo vocês analisando sobre legalidade e não analisar os demais princípios. Então, nessa semana, a gente retoma o princípio da legalidade, mas eu quero que vocês retomem a leitura do texto para entender direitinho o que é o processo de analogia. Ok, pessoal? Atenção! A analogia é um processo criativo da lei por parte do julgador. O julgador ele não tem competência constitucional para criar lei. O julgador ele aplica a lei existente. É isso que tem que ficar bem claro e preciso na cabeça de vocês. Então, regra geral, a criação de lei pelo legislador, pelo julgador é vedada, porque seria uma situação de analogia, e é uma analogia em mal em parte, quando busca incidir uma lei penal para um fato não previsto. Isso não é possível por força do princípio da legalidade. Em compensação, se o processo de analogia for em boa parte em benefício do acusado, o aplicador ele pode restringir a lei para otimizar a liberdade desse indivíduo frente ao Estado e, portanto, permite-se a chamada analogia em boa parte. Beleza até aqui, pessoal? Então vejam, a analogia é processo criativo da legislação. Não existe a lei e o intérprete vai lá e cria para suprir uma falta do legislador. Isso não é possível, salvo para beneficiar o acusado. Ok? De outra parte, pessoal, nós temos a chamada interpretação analógica. E aqui eu já digo categoricamente para vocês não se atrapalharem. Interpretação analógica é um processo de integralização do conteúdo presente numa norma. Ou seja, na analogia eu crio norma onde não existe. Na interpretação analógica eu dou sentido àquilo que a norma define de forma geral. Vou trazer um exemplo para vocês para ver se facilita. No crime de estelionato, nós temos previsto lá no artigo 171 do Código Penal qualquer outro meio capaz de induzir uma pessoa em erro. Vejam, o legislador não elencou todas as hipóteses capazes de nós induzirmos uma pessoa em erro. Mas, no momento em que eu criar uma situação concreta que é capaz de induzir uma pessoa em erro, eu tenho isso como estelionato. Ah, mas isso não seria analogia porque não vem descrito na lei, professor? Não. Um outro meio ardiloso capaz de induzir uma pessoa em erro é uma forma de realização de uma interpretação analógica. Por quê? Na interpretação analógica, eu tenho um texto que permite a adequação da conduta. O que eu não tenho é a descrição minuciosa daquela situação. Então, vejam, na interpretação analógica, eu tenho uma situação descrita em lei, mas não descrita de forma minuciosa. E o intérprete, quando vai aplicar, ele não cria a lei, ele apenas realiza um processo de integração para permitir a incidência no caso concreto. Ok, pessoal? Então, muita atenção, muito cuidado para não confundir analogia, que é vedada quando for para prejudicar, mas permitida quando for para beneficiar, com a interpretação analógica que é permitida dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Ok, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, mandem ali no fórum para que eu possa justamente complementar esses vídeos, que o objetivo é esse. Vídeos rápidos, vídeos curtos, vídeos com bastante informação para vocês assistirem com calma, complementarem com as leituras, mas ficou alguma dúvida? Manda ali no fórum que daí eu retomo isso na semana seguinte, tá certo, pessoal? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.